Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui no nosso curso de aurículo. E hoje nós vamos falar, sobre o principal ponto, acredito, dentro do nosso curso, que é o diagnóstico em auriculoterapia. Como que eu realizo esse diagnóstico? O que eu tenho que observar? Como que eu vou observar, certo? Então, para a gente conseguir bons resultados, pessoal, a gente tem que saber fazer um bom diagnóstico, é o principal. Então, a aula de hoje já pega o papel e a caneta, vamos anotar tudo, todos os pontos principais, certo? Não deixa passar nada. Teve dúvida? Volta a videoaula aí quantas vezes quiser. Me chama aqui no Instagram que está aparecendo aqui embaixo no meu nome, que eu vou estar tirando as dúvidas, certo? Mas tem que pegar essa aula toda, porque é muito importante. Existem 4 pontos, pessoal, que a gente tem que dar uma atenção especial no momento que a gente está realizando o diagnóstico do paciente. Primeiro, a queixa principal. O que esse paciente chega no meu consultório me relatando? Estou sentindo isso. Aquilo que ele falar primeiro é considerado a queixa principal, tá? O problema maior dele. Então a gente tem que começar sempre resolvendo o problema maior, o problema principal. Certo? Então, vamos dar uma atenção especial à queixa principal. Temos a queixa principal, vamos fazer uma anamnese desse paciente. A anamnese, ela é uma história, tá? A gente vai pegar todos os dados desse paciente, quando que começou esse problema. Então a gente vai fazer uma entrevista literalmente com esse paciente. A gente vai já ver direitinho ela. Fizemos a anamnese, vamos partir para a observação das orelhas. Atenção, antes da asepsia. Lembra que a gente vai realizar a limpeza com álcool? Por que é importante a gente observar as orelhas antes de fazer essa asepsia, pessoal? A maioria das doenças, das patologias, elas dão algumas pistas, pessoal, dentro do pavilhão auricular. Seja uma mancha, seja uma orelha mais oleosa, uma orelha mais seca, uma vermelhidão, ou alguma estria, alguma rachadurazinha. Então todas essas marcas, elas são pistas de como que o paciente se encontra. Então é importante eu fazer essa observação antes de realizar a asepsia, para eu conseguir observar esses detalhes, certo? Realizei a observação, vou partir para a apalpação. O que é isso? Eu vou literalmente apalpar a orelha do paciente, principalmente quando eu estiver trabalhando com dor. Por quê? Digamos que o paciente está com uma dor de garganta, Se eu for apalpar lá no ponto que corresponde à garganta, ele vai sentir uma dor maior do que os pontos ao redor dele, tá? Então estou apalpando a orelha do paciente e ele não está me relatando nada. Quando eu for apalpar o ponto garganta, ele vai dar aquele sustozinho, Ou seja, aquele ponto da garganta está mais dolorido do que os outros. Então essa palpação é importante até para a gente localizar o ponto certo, ok? A gente vai falar direitinho dela também nos próximos slides. Então, anamnese, Já realizei, já sei qual a queixa principal do meu paciente, Então já sei qual a queixa, vou partir para a anamnese. E o que eu tenho que observar nessa anamnese, pessoal? Primeiro, os dados pessoais do paciente, certo? Então, nome, endereço, telefone, idade, sexo, e-mail, etc. É importante vocês criarem o hábito de criar uma espécie de prontuário, de ficha do paciente, tá? Então, vocês vão guardar esses anexos, vão anexar em algum lugar esses dados e criar mesmo uma espécie de ficha do paciente, tá? Para quando o paciente retornar, vocês já terem conhecimento da causa, dos problemas que ele enfrenta. Peguei os dados pessoais, vou partir para os dados morfológicos, que são o quê? Peso, altura, IMC, é importante também, tá certo? Informações de ocupação, ou seja, trabalha com o quê? A postura que esse paciente tem, o tempo, o nível de estresse, tudo isso é importante para a gente diagnosticar o paciente de forma correta. Eu entender, o paciente chegou para mim com uma dor nas costas, mas a profissão dele, ele pega muito peso no serviço, Então a postura dele não está adequada. Pode estar contribuindo com essa dor nas costas? Pode. Então é importante eu identificar essas causas. A queixa principal, que é o que levou o paciente até você, até se consultar.
Se faz uso de medicamentos ou se realiza algum tratamento, o histórico da doença, se é pessoal, se tem histórico na família, né? Por exemplo, hipertensão, né? Tem histórico de hipertensão na família, então já é genético. A gente tem que ir averiguando isso. Inspeção das orelhas, né? Eu vou observar aquela orelha, se apresenta alguma mancha, se apresenta, né, uma vermelhidão, uma oleosidade. A palpação das orelhas também, como eu já disse, eu tenho que apalpar para perceber pontos dolorosos naquela orelha, tá? Pontos de dor. Vou realizar escolhas de pontos da primeira aplicação com o porquê da utilização de cada ponto. Então, eu observei isso tudo aqui, né? Então, a partir de agora eu vou escolher os pontos que eu vou trabalhar na primeira sessão, né? O paciente, ele está com a dor nas costas, relatou que está estressado. O que eu vou realizar? Ponto das costas. Qual é a região das costas que está doendo? Vou colocar. Está estressado, então vou botar um pontinho aqui para acalmar esse paciente. Sabe? Tem que ir analisando o quadro do paciente e escolhendo os pontos certos. Os pontos a gente ainda vai conhecer nas próximas aulas, então vamos com calma. E a avaliação dos resultados da primeira aplicação, mais sequência do tratamento. Fiz a primeira sessão, né? Escolhi lá os pontos. Na segunda sessão, o paciente vai me relatar: tive uma melhora, não tive uma melhora, melhorou, mas ainda está doendo, eu passei a sentir isso. Então, na segunda sessão, eu vou analisar os pontos que eu utilizei, né, e os resultados que eu obtive. Se precisar mudar os pontos, a gente faz uma reavaliação e muda os pontos, tá? Mas, basicamente, na anamnese, são essas observações que eu tenho que ter uma atenção especial. Inspeção da orelha, né? O que é que eu vou observar quando eu estiver realizando a inspeção? A coloração geral dessa orelha. É uma orelha mais corada? É uma orelha mais pálida? Manchas vermelhas. Essa orelha apresenta manchas vermelhas, né? Em que região que está essas manchas vermelhas? Então isso também pode influenciar muito no tratamento. Manchas senis, né? Secreção sebácea, então é uma orelha mais úmida, que apresenta sebos, aquela oleosidade. Vou observar alterações morfológicas, né? Oleosidade, presença ou ausência. Importante, observei a orelha do meu paciente, não vi oleosidade nenhuma. A ausência de oleosidade, pessoal, também pode indicar algumas coisas, tá bom? Alguns probleminhas de saúde. E descamações. Essa orelha apresenta algumas descamações. A gente vai ver que cada detalhezinho desse indica uma coisinha diferente. Então é importante eu observar isso bem. E sempre fazer antes de mexer na orelha, né? Então antes de eu realizar a asepsia, né? Antes de qualquer coisa, eu já faço essa observação no pavilhão auricular do meu paciente. Diagnóstico por inspeção, pessoal. O que essas alterações significam, né, na prática clínica? Então, se eu fiz lá a inspeção da orelha e observei manchas vermelhas, olha o que significa: disfunções agudas e dor. Normalmente, aonde se encontra nessas manchinhas vermelhas é uma região, né, onde eu tenho alguma doença nova, alguma, né, aguda, que surgiu agora, ou é um ponto de dor. Então, normalmente, se vocês for apalpar essas manchinhas vermelhas, o paciente vai relatar uma dorzinha, um incômodo maior nelas. E aí vai variar muito da região que essa mancha se encontra, né? Então, se ela está, por exemplo, no ponto da coxa, então significa que meu paciente está com algum probleminha agudo, né, ou dor lá na região da coxa. Manchas brancas estão muito relacionadas com disfunções crônicas, ou seja, alguma doença que já faz muito tempo, e deficiência, né? O que isso quer dizer? Naquela região que a mancha está, existe uma deficiência de sangue, por exemplo, tá? O sangue não está circulando como deveria naquela região. Então, se a mancha branca se apresentar na região ali da coluna, é uma pista para mim que na minha coluna eu estou com deficiência. Pode ser de sangue, por exemplo. Certo? Vasos vermelhos, pessoal. O que vai significar? Dor ou disfunções circulatórias.
Fiz lá a inspeção, observei que tenho vasos vermelhos na minha orelha, pode estar relacionado com algum problema circulatório, certo? Vasos azulados, está relacionado com disfunções crônicas bastante antigas. Então, se eu observo vasos, roxos já assim escuros, está relacionado com alguma doença que já faz muito tempo que já está no paciente. Escamações, está relacionado com ponto patológico, ou seja, aquele ponto, se apresenta escamações, aquele ponto está doente, certo? Apresentou escamações no ponto do olho, então significa que aquele olho está doente, certo? Fiz lá a minha inspeção e observei nódulos, está muito relacionado com disfunções crônicas ou degenerativas. E observei na orelha cordões, umas espécies como se fossem umas tranças que a gente costuma ver. Está relacionado com disfunções articulares. Então é algum problema nas minhas articulações. E aí eu tenho que trabalhar isso. Pessoal, essas dicas são muito importantes. Então quem estiver anotando, já anota no caderno, tá? Eu vou deixar esses slides também nos anexos. Mas é interessante que vocês coloquem mesmo no papel anotando para fixar melhor o conteúdo. Então, eu fiz a observação. Observei esses pontos, alguma dessas alterações, eu já ligo com o diagnóstico, tá bom? Da mesma forma, a palpação, pessoal. Fiz a palpação da orelha, eu achei um pontozinho dolorido, aquele ponto tem que ser trabalhado, tá? E aqui eu botei alguns exemplos, que vocês podem estar observando. Então a gente observa, por exemplo, que eu tenho, como se fosse uma rachadura, um cordão nessa região. Aqui eu tenho uma mancha bem escura, certo? Aqui também. Então, todas essas manifestações vão dar pistas pra gente de como o paciente se encontra, tá bom? Porque muitas vezes a gente observa, tem uma manchinha aqui na minha orelha e não dá a atenção que deveria dar, A partir de hoje, vamos passar a observar esses detalhezinhos aqui. Considerações importantes no momento da inspeção, pessoal. Nem sempre uma manifestação significa uma patologia, Então nem sempre, tô com uma manchinha aqui, então tô doente. Temos que ter cautela no momento da inspeção. A intensidade das alterações não tem relação direta com a gravidade do problema. O que isso quer dizer? Observei uma mancha que está bem grande, então quer dizer que o problema também está bem grande? Não tem essa relação, tá bom? Observei uma mancha muito vermelha, bem forte, quer dizer que o problema do paciente também está forte? Não. As alterações verificadas na inspeção fazem parte do sistema de diagnóstico, portanto, nunca deve se utilizar apenas esta forma para iniciar o tratamento. Importante. Essas alterações que a gente observou nas orelhas, pessoal, apenas uma pista para a gente estar direcionando o tratamento. Eu não posso utilizar como única forma de tratamento essa inspeção, tá bom? Vou relacionar essa inspeção com a queixa principal do meu paciente, com a anamnese que eu realizei, tá bom? Não, mais uma vez, não vão realizar apenas essa inspeção e achar que já fizeram tudo, não, tá? Por exemplo, meu paciente relatou que está com uma dor nas costas. E aí eu fui lá na orelha, fiz a inspeção e realmente eu achei uma manchinha vermelha na região da coluna, sabe? Então vai confirmando, o paciente falou isso, achei uma mancha, o ponto da coluna está dolorido, então tudo está ligado. Aí sim, fiz um diagnóstico. Agora, o paciente não está com dor naquela região, só porque tem uma manchinha, não está com um ponto dolorido, não posso utilizar só essa mancha como diagnóstico, ok? E algumas manifestações podem representar problemas antigos que talvez já tenham sido tratados, Ou seja, já tive um problema de coluna, surgiu uma manchinha, já tratei, já estou bom, mas a manchinha continuou lá. Então, já foi tratado, mas a manchinha não saiu. Não posso estar utilizando, mais uma vez, não posso estar utilizando essas manchas, essas manifestações como única forma de diagnóstico,
Elas são apenas pistas para a gente estar direcionando o tratamento. Na palpação, podem ocorrer alguns tipos de dor, pessoal. Então, a presença de dor leve, quando o paciente fala que dói. Você está palpando, apertando o ponto, chegou no ponto dolorido. O paciente, eita, aí doeu. Quer dizer que é uma dor leve. Presença de dor moderada, quando o paciente franze a testa e pisca os olhos. Então, você lá palpando a orelha, se ele fizer, franzir a testa e fechar os olhos, quer dizer que é uma dor moderada. Presença de dor aguda, quando o paciente tenta se livrar do estímulo. Então, você está palpando lá a orelha do seu paciente, chegou num ponto que ele tentou sair, quer dizer que ali é uma dor aguda, certo? Uma dor mais forte. Voltando aqui. Ausência de sensibilidade, quando há uma manifestação e o paciente diz que não está sentindo nada, mesmo com a pressão mais forte. Então você está apertando aquela região bem forte, o paciente diz que não está sentindo, pode ter uma ausência de sensibilidade naquela região. Correlação de alterações de cores com a sensibilidade ou presença de dor, é o que eu já tinha falado. O paciente está com uma dor na coluna, não é isso? Lá na coluna eu observei que tem uma manchinha vermelha, Então estou relacionando a cor e eu apertei ele e o paciente realmente fez aquele, franziu a testa, Fechou os olhos. Então a dorzinha que tem ali. Então estou correlacionando a alteração de cor, que é a mancha vermelha, com a sensibilidade ou presença de dor, que é o pontinho da coluna que o paciente sentiu dor. Certo? Então a gente tem que ir correlacionando, pessoal, todas essas características. E a palpação vai servir também para marcar o ponto antes de aplicar. Por exemplo, o paciente chega com a dor no joelho. Eu preciso saber exatamente onde é o ponto do joelho. E como que eu vou saber? É aquele pontinho que está mais dolorido, certo? Pessoal, então a partir da próxima aula a gente já vai conhecer os pontos, tá bom? Vamos voltar aqui. É interessante que vocês voltem esses slides, leiam com calma, observem essa relação das cores com o diagnóstico, certo? E qualquer dúvida pode chamar lá no Instagram que eu vou estar respondendo. Não passem para a próxima aula sem antes estar dominando essa aulinha de hoje, que é muito importante, pessoal. O diagnóstico ele é a chave para a gente conseguir um bom tratamento, um bom resultado, certo? Então, antes de passar para a próxima aula, revejam o vídeo, se preciso, Anotem, façam anotações, me chamem lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, certo? Que eu vou estar tirando as dúvidas. Então, até a próxima aula, onde a gente vai começar a falar dos pontos auriculares.